Olá a todos, eu sei que muita gente sabe que eu me formei em Direito nos Estados Unidos no ano passado, né? Sabe que o curso de Direito é um doutorado profissionalizante, e, assim, tem vários vídeos do canal falando sobre isso, não vou falar sobre isso, mas eu quero falar que hoje eu recebi da universidade onde eu estudei algumas coisinhas, acabei de receber, ó, isso aqui é Defender of Liberty, Defensor da Liberdade, ixi, veio meio quebradinho aqui. E recebi também esse tipo um copo, que é um copo como que é o nome do cara? É uma das pessoas importantes, né, da Fundação dos Estados Unidos. E mais essa camiseta que que eu recebi também. Porque a gente teve a formatura esse ano. Foi agora em maio deste ano. Formatura e eu não fui, porque, né, lá na Virgínia também, enfim. E eu tô aqui na Flórida, né? Então eu quero falar sobre o direito, falar mais uma vez, e por que eu não estou praticando direito, né? Porque eu me formei e por que eu não estou praticando. Então eu vou dar a resposta curta e a resposta longa. Então se você achar interessante, você pode ficar até o final do vídeo para a resposta longa. Resposta curta é por quê? Porque eu não passei no exame da ordem, eu fiz 2 vezes o exame da ordem aqui da Flórida. Então, o coronavírus ajudou muito, né, a não passar também, porque as provas foram adiadas. Em primeiro lugar, a primeira prova ia ser em julho do ano passado. E ela foi adiada para agosto. E a primeira vez que foi adiada, eu estava estudando bem. Antes de ser adiada, eu estava estudando bem, eu estava num ritmo bom. E a segunda vez, gente, e foi para agosto. E quando foi adiada, sabe, dá aquele desânimo, aquele baque, né? Porque todo mundo precisa passar para poder começar a trabalhar. E eu tava assim com o tempo contado, porque por causa do meu visto, eu precisava trabalhar até outubro para eu poder continuar aqui nos Estados Unidos. Então, bastante pressão na minha cabeça sobre isso. Eu fiquei bem desanimado. Eu parei de estudar, assim como eu estava estudando. E aí eu fiz em agosto a prova, acho que a prova foi adiada mais uma vez. E depois, em agosto, 2 dias antes da prova, foi adiado de novo. E foi para outubro, porque eles estavam com problemas no software que eles estavam usando. A prova foi feita em casa, né, no computador. Então foi adiada para outubro. E, gente, eu não sei como eles monitoram isso, questão de cola. Porque você pode colar muito fácil. Gente, eu não colei. Mas assim, se eu quisesse colar, eu coloco o celular aqui, ó, na frente do computador, ninguém vai saber, eles têm a câmera, eles te veem pela webcam, mas quem que vai ver? E eu acho assim, ridículo. E já vou deixando os meus pensamentos sobre profissões, assim, sobre mercado de trabalho, então vocês fiquem, se vocês têm interesse, é disso que eu vou falar hoje, neste vídeo, tá? Então, mas eu recebi isso aí, e eu fiz essa prova e eu vou colocar as minhas observações aqui. Uma das minhas observações é que eu achei ridículo esse negócio de você ainda ter prova que você não pode ter consulta. Isso é algo, assim, absurdo, porque hoje em dia a informação está disponível. Então, se eu consigo acessar a informação em 1 minuto, uma pesquisa que eu levo 1 minuto para conseguir essa informação, significa que eu já tenho o conhecimento secundário, né? O conhecimento, eu sei pelo menos onde pesquisar, então eu posso encontrar essa resposta. E qual era a dificuldade dessa prova? Não é uma prova difícil, é uma prova que existe muita memorização, muita decoreba. Então você tem lá processo civil federal e processo civil estadual da Flórida. Então no processo civil federal, você tem, por exemplo, que o prazo para você protocolar uma certa petição, uma moção, seja lá o que for, é de 15 dias. Aí você tem uma moção parecida na Flórida que o prazo é 13 dias. Aí você vai olhar as questões, tá 13, qual que é o prazo? 13, 14, 15, 16, 17 dias. E é isso que eles testam, que é uma coisa assim, ao meu ver, né, absurda. Enquanto eles poderiam fazer provas difíceis. Eu lembro que eu fiz uma prova no curso de Direito americano de tributação de empresas. É a matéria, todo mundo sabia. Quem entrou essa é uma matéria letiva, então nem todo mundo quis essa matéria e eu entrei, porque eu queria aproveitar essas matérias de tributário, né? E era a matéria mais difícil do curso, todo mundo sabia disso, então pouca gente entrava nessa matéria. Só que assim, a prova era com consulta, tinha apenas uma prova no final do semestre,
caía todo o conteúdo, mas era com consulta. Só que assim, ser por consulta não adiantava nada, porque eram questões bem complexas do dia a dia. Então, se você não praticava as questões, você não ia chegar na hora da prova e ia saber fazer. Você não ia, não, impossível. Então, eu lembro que eu tinha 3 resumos para 3 tipos de empresas americanas, tipos de empresas. Por exemplo, você tem uma limitada, você tem uma corporação, que é a sociedade anônima. Então, cada tipo de empresa tem o seu regimento tributário específico. Então eu tinha 3 resumos para vários tipos dessas empresas. Cada resumo tinha em torno de 80 páginas, para vocês terem uma ideia. E eu fiz essa prova, eu tirei acho que B, né? Que B é uma nota, tá bom, tá ali, né? Passei, mas pensa na prova difícil. Com consulta foram acho que 3 horas de prova e eu não consegui terminar. A maioria dos alunos não conseguiu terminar, eu digo assim, chegar até o final das questões. Mas eu sabia tudo. Foi a matéria que eu mais estudei, porque eu sabia que ia ser difícil. Qual que é a moral da história? A moral da história é que a gente já está na hora do sistema educacional se atualizar, entender que na sociedade a gente tem acesso à informação aqui, ó. Eu posso perguntar as coisas. Então, se eu consigo acessar uma informação tão rápido, essa informação não deveria se exigir que decorasse essa informação. O que deveria se exigir é a pessoa ter a capacidade de saber como pesquisar. Então, por exemplo, se você é advogado, se você é médico, você já tem um vocabulário na cabeça de procedimentos. Eu digo médico e advogado, que é o que me vem à cabeça, mas cada profissão tem um vocabulário específico. E se você sabe desse vocabulário, isso te torna mais capaz de fazer pesquisas. Porque se você não entende essa linguagem, você não sabe pesquisar, né? Então, é que nem houve uns tempos atrás aqui, eu tive um problema com o aluguel, né? Onde eu estava aqui hospedado, eu estava com problemas, o vizinho de cima fazia muito barulho. Aí eu reclamei lá, porque o dono, né? O dono do local inteiro, né? Ele é dono de todos os prédios ali ao redor, então é o mesmo dono. Você vai lá e reclama, eles falaram, não, mas isso aqui esse é barulho normal de apartamento. Qual que é o problema aqui na Flórida? O que está acontecendo? Há alguns anos foi aprovado uma lei que permite que os prédios sejam construídos assim. A base tem que ser em concreto, tijolo e concreto, como no Brasil, só que os andares acima podem ser de madeira. Aqui as casas são de madeira, né? Vocês sabem. A maioria das casas são feitas de madeira. Qual que é o problema da madeira? Você ouve tudo, você ouve os vizinhos, você ouve tudo. E aí eles fizeram isso em prédio. Então tá lotado de prédio aqui desse tipo, com madeira em cima e tudo mais. Então tava com esse problema de vizinho, eles tinham o cachorro ficava andando por cima. Me dava uma ansiedade, uma agonia. E aí eu fui olhar, eu pensei, não deve ter uma forma de sair desse contrato. Eu fui olhar no contrato, tinha lá rescisão, né? Se você rescindir, você tem que pagar uma multa no valor de 2 aluguéis. Eu falei, tá bom. Daí eu pensei, para entrar no contrato, eu recebi 2 aluguéis de graça. Então, os primeiros mês 1 e 2 eu não paguei. Eu não havia pago o mês 1 e 2 ainda. Eu estava no meio do segundo mês, naquele aluguel. Eu pensei, poxa, então vale a pena, né? Eu posso pagar a multa, é como se eu tivesse pagado os 2 meses de aluguel e vou para outro apartamento. E aí, tinha outra provisão no contrato, que eles falavam o seguinte, se você rescindir o contrato, você vai ter que devolver, além das outras coisas, além dessa multa, você vai ter que devolver o valor de concessões que lhe foram dadas. Então, o que significa concessões? Concessões pode ser os 2 meses gratuitos. Eu falei, mas isso aqui é esquisito, porque essa provisão de danos, ela me parece com danos danos líquidos, danos... em português seria, eu não sei como seria em português, em inglês é liquidated damages, que é uma modalidade de danos que você tem no direito da Flórida, no direito americano em geral também. Eu pensei, então, vamos dar uma pesquisada. Eu pesquisei, aí o que eu encontrei? Encontrei que quando você, na Flórida, havia uma lei que tinha passado em 2018, que quando você, no contrato, você tem a opção de selecionar danos líquidos em razão da decisão, se você seleciona aquela opção,
o, o, o dono da propriedade, ele não pode te cobrar mais nada. Se você rescindir o contrato, ele não pode te cobrar mais nada, além desses danos. Porque é um dano pré-calculado. Então, ele só pode te cobrar aquilo. Aí, eu fui vendo, e daí eu fui pesquisando mais a respeito disso e encontrei um artigo que explicava certinho. Mesmo que o dono tenha te dado concessões e no contrato te diga... e no contrato diga que você tem que pagar as concessões, se você assinalou lá a opção de pagar danos líquidos, você não tem que pagar mais nada. Você não tem que dar aviso prévio, porque no contrato dizia, você tem que dar 30 dias. Você não precisa, de acordo com a lei da Flórida. E por que eu tô falando sobre isso? Eu tô falando pra voltar nessa questão que eu tô falando do ensino, né? Eu não sabia disso decorado, mas pela forma como eu fui treinado, como forma de pensar e sabendo dos termos, eu ainda lembro dos termos, tem alguns termos que você tem que saber, óbvio, você tem que decorar. Então, sabendo desses termos, eu já sabia que eu poderia, eu pude fazer essa pesquisa e fiz rapidamente, deve ter demorado uns 10 minutos para fazer essa pesquisa e para descobrir que eu tinha esse direito. Então, você vê que você não precisa decorar tudo, então já está ultrapassado essa questão de ter que decorar. Eu acho que está na hora do sistema educacional no mundo inteiro já ir para frente, né? Que a gente está numa sociedade em que o conhecimento já está aí, está disponível para todo mundo. O que não está aí é saber como pesquisar. Isso é que as pessoas precisam aprender, como pesquisar. E aí cada um tem a sua área, né? E, enfim, eu consegui sair desse aluguel e eu mandei um e-mail para a sindicância do hotel, não sei como chamaria aqui, né, chamaria em português. E eles falaram, não, você tem que pagar tudo, você tem que pagar os 4 meses, você tem que pagar 4 meses de aluguel. Eu falei, não, a lei da Flórida diz que eu não preciso pagar. É isso por e-mail, né? Aí eles mandaram outro e-mail. Por favor, leia no contrato e tal. Daí eu falei, olha, eu tô falando isso só pra gente estar na mesma página. Só pra eu saber que a gente tá na mesma página, porque eu não quero ter que processar vocês caso vocês me cobrem valor indevido. Aí eles não responderam por um tempo, responderam depois, você tá certo, beleza. Resolvida essa questão. Então, e eu achei ótimo, né, porque se eu não soubesse disso, provavelmente eu teria ficado naquele apartamento que eu tava assim, muito infeliz lá com aquele barulheira. De manhã, toda vez, de manhã, aqueles cachorros sem vergonha ficava correndo. E eu até conversei um dia com o vizinho de cima. Ele disse que não estava fazendo barulho, mas enfim, só de andar em cima, ele era muito grande, assim, alto, assim, bem. Não era muito gordo, mas um pouco gordo. Então, só de andar, e pode ser uma pessoa leve, enfim, pode ser uma criança. Quando você tem madeira em cima é horrível. Então. Fica a dica para quem quiser alugar aqui nos Estados Unidos ou morar, procura andar o último andar. Tá, mas esse é outro assunto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse tipo de conhecimento eu vou levar para minha vida inteira, que é o conhecimento de não tem tanto a ver com o conteúdo em si, certo? Com exatamente o prazo. É 15 dias ou é 14 dias? Isso é algo que você encontra facilmente. Basta uma pesquisa. Mas a forma de pensar, que é algo que precisa, que eu levo para mim, para minha vida inteira e que eu levo para todas as áreas da minha vida. Isso que eu mais ganhei no curso de Direito. É a forma de pensar, uma forma de não aceitar necessariamente todas a vida, não aceitar as respostas que a vida te dá assim, é isso e pronto. Não. Será que não tem outra forma? Será que não deve ter algum outro jeito? Eu aprendi isso também no Brasil, quando eu fiz estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional. A minha chefe, ela era muito assim, às vezes eu via ela no telefone e daí diziam, e vocês sabem, gente, é muito burocrático, o Brasil é muito burocrático, e a parte pública do Brasil também é muito burocrático. Eles, assim, parece que as pessoas não têm boa vontade, né? É muito enrijecido. Você tem uma solução assim, ó, simples, e a pessoa vai lá e faz aquela confusão, não quer te ajudar. Banco também. Eu me lembro um tempo eu tive um problema com
com o banco no Brasil, porque eu fiz uma conta no Banco do Brasil e eu precisava utilizar o aplicativo do celular. Só que para você ativar o aplicativo, você precisa ter um cartão e você precisa colocar o cartão no caixa eletrônico e ativar ali. Daí eu tinha acabado de abrir, eu estava vindo para os Estados Unidos em uma semana. Aí o cartão demora 15 dias para chegar. Daí eu falei, não, eu fui no banco. Pessoal, eu estou aqui presente, aqui os meus documentos, eu sou eu. Eu quero apenas ativar o meu aplicativo. Deles, você precisa do cartão. Mas o cartão não chegou, eu tô aqui, eu sou mais importante do que o cartão, eu sou o dono da conta. E aí fica com aquela conversa e eles não conseguem resolver. Daí eu falei, pai, me ajuda, por favor. Meu pai, que tem aquelas contas especiais, né, aquelas contas de quem tem muito dinheiro no banco, ele foi lá, conversou com o gerente dele resolveu na hora, mandou um e-mail, você assina no e-mail, você manda de volta, a gente vai aprovar, pronto. E resolveu, simples. Mas o que eu tô querendo dizer, você aprende, esse foi um conhecimento assim que não tem preço, de você aprender que as coisas geralmente, ou muitas coisas, têm uma solução mesmo quando dizem que não. Quanta gente já acaba sendo desenganado por médicos dizendo, não, a gente não tem solução. Aí a pessoa insiste, procura outro médico, não deve ter uma solução. De repente encontra algum médico em algum lugar que tem uma solução para o problema dela. Porque, né, a medicina é algo frustrante. Você, assim, para coisas do dia a dia, você vai no médico, tem virose, tem isso. Parece que os médicos não sabem o que você tem. Eles vão testando, né? E vão te dando remédio para ver se funciona. Né? É uma coisa muito doida. Eu tô falando de vários assuntos ao mesmo tempo, mas vamos voltar pro direito. Então, o direito, essa parte assim do direito foi incrível na minha vida, de me ensinar a pensar dessa forma, pensar fora da caixa, pensar que talvez tenha uma outra opinião, tenha uma forma diferente de pensar sobre o mesmo assunto. E hoje eu tenho uma mente muito mais aberta por causa do direito, por saber que quando alguém afirma uma coisa, sempre tem uma segunda opinião, sempre tem uma segunda versão, uma forma diferente de pensar sobre aquele assunto. Essa é a parte boa, né? Agora, por que eu não continuo no direito? Como eu disse, a resposta curta porque eu não passei, mas eu poderia ter tentado de novo? Poderia. Eu posso estudar e posso tentar de novo. Mas por quê que eu não faço isso? Que eu decidi parar? Porque não é o que eu quero para minha vida. Não é, sim, não é o que eu gosto. Apesar de eu gostar do conteúdo, eu acho interessante, assim, o direito em si. Eu acho uma profissão muito bonita, é uma profissão tradicional que todo mundo respeita e tudo mais. Mas não tem a ver com a minha personalidade, porque a rotina do advogado é muito maçante, é você ficar no escritório, trabalhando assim, atrás de um computador, fazendo pesquisa o dia inteiro. Esse negócio de que o direito americano é a mesma coisa, né? Não tem aquele negócio de... As pessoas acham que é como nos filmes, né? Aquele legalmente loira, né? Que tem toda aquela emoção. Não é. Na maioria, 99, 98% do seu tempo você vai passar atrás de um computador, atrás de livros, pesquisando. E não é nem escrevendo, na verdade, né? Porque eu até gosto de escrever. A parte de escrever eu gosto, mas a parte da pesquisa eu acho muito maçante. E também a parte das formalidades, sabe? Eu acho horrível, sim, essas formalidades que tem. Você tem que escrever excelentíssimo, senhor. Sabe, eu acho que tá na hora de não sei, talvez quem está na profissão, se vocês gostam, né? Vocês que tem que opinar, mas eu acho que tem muitas formalidades. Eu sou uma pessoa muito espontânea e eu não gosto de formalidades, eu não gosto de cerimônias e advogado participa sempre de cerimônias, esse tipo de coisa. Mas o que mais me mata é essa parte assim dessa rotina e você tem que se portar de uma forma. E então isso pra mim não dá, né? Eu gosto da parte criativa, eu gosto de ser criativo e eu gosto de criar coisas, de criar vídeos, de criar conteúdo, de trabalhar na internet e de viver mais espontaneamente, entendeu?
Isso também é uma crítica que eu penso que é em respeito a todas as profissões de escritório. Quando eu digo escritório, eu não digo advocacia apenas, mas qualquer profissão que envolve você ir para um lugar e ficar nesse lugar fechado durante 8 horas por dia. Eu estava fazendo uma pesquisa uns meses atrás sobre profissões e foi constatado nessa pesquisa, né, não é uma pesquisa científica, mas é uma pesquisa que, isso foi na Inglaterra, que apenas 3 horas do dia as pessoas eram produtivas no escritório. Não apenas no escritório, no lugar de trabalho. Em profissões como essas, né, que você tem que ficar atrás de um computador, digitando coisas. E, se você for pensar, o que a gente sabe sobre profissões de escritório, essas profissões que você vai num lugar que você tem que ficar no computador fazendo pesquisa, colocando números, mexendo em coisas no computador, você sabe que muitas vezes, muita parte do tempo, as pessoas ficam enrolando, as pessoas ficam vendo viagens, ficam no Facebook, ficam no WhatsApp, ficam ouvindo música. É tanta coisa. Todo mundo sabe que isso acontece, porque, gente, ninguém consegue ficar 8 horas por dia atrás de um computador trabalhando sem parar. Isso acho que todo mundo concorda com isso. E é uma questão, assim, isso vem ainda, a gente ainda tem o mesmo modelo da época do Ford, né? Quem criou esse modelo de 8 horas foi o Ford, o Henry Ford, que foi na época que você tinha máquinas de produção, ou melhor, você tinha, né, aquelas linhas de produção, e as pessoas trabalhavam em torno de 16 horas ou até mais por dia. Imagina você trabalhar 16 horas. Chegou o Henry Ford e falou assim: olha, trabalhar 16 horas por dia não adianta. Então o que a gente vai fazer? Não vamos trabalhar mais 16 horas. Por quê? Trabalhar 8 horas é mais produtivo do que trabalhar 16. As pessoas trabalham melhor e são mais eficientes. Qual que é o meu ponto? Talvez a melhor forma seria a gente diminuir a carga horária dessas profissões, inclusive do advogado também. Na minha experiência, eu não sei com cada um, mas na minha experiência, trabalhando na área jurídica, na esfera jurídica, gente, é muita enrolação. É muito tempo que é perdido. Vai tomar um cafezinho, conversando aqui com a pessoa, fica no WhatsApp, fica vendo viagem. Eu já trabalhei, como eu disse, onde eu trabalhei, fiz estágio, né? Não é trabalho, estágio. Eu fiz estágio em 2 procuradorias, eu fiz estágio na Justiça Federal também. Então isso é o que eu pude observar nesses lugares. Se bem que na Justiça Federal eles trabalham assim, bastante mesmo, quase sem parar. Mas onde eu vi assim, mais pessoas com tempo é na advocacia, não com tempo, eu diria enrolando, muitas vezes. Parece que você tem muito o que fazer. Claro que você tem períodos, né? Tem períodos que você tem muita coisa para fazer, tem períodos que você tem pouca. Mas isso que eu pude notar, assim, de forma geral, especialmente na área pública. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui também, né? O que eles chamam de... Aqui nos Estados Unidos eles chamariam isso de corporate job, trabalho corporativo. É um trabalho corporativo. Então eu trabalhei por um período aqui eu não consegui nenhum emprego na esfera jurídica mesmo, mas eu trabalhei numa empresa de direito imobiliário. O que é uma empresa de direito imobiliário? Uma escola, né, de direito imobiliário. É um lugar onde se ensina como se tornar um agente imobiliário. Porque aqui na Flórida e na maioria dos estados, nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova para você se tornar agente imobiliário. E nessa prova cai 50%, 60% de questões de direito imobiliário, direito contratual, direito responsabilidade civil. Então eu fui contratado por essa empresa para eu gerir a parte do marketing dessa empresa. Então o que eu fazia? Eu escrevia blogs, eu planejei a parte do marketing, né, porque é algo que eu já faço para mim, digamos assim, nas minhas mídias sociais. Então eu planejei a parte do marketing e eu escrevia blogs e produzia conteúdo para Instagram, para vários tipos assim, de cunho jurídico. Então, por exemplo, eu coloco ali qual é a diferença, conteúdo educativo, qual é a diferença entre tipo A e tipo B
de propriedade na Flórida, né? Porque você tem, por exemplo, tipos diferentes de propriedade. Se tem um casal, se eles são casados e eles não têm nenhum contrato pré-nupcial, a lei vai dizer que é o seguinte: se eles compraram um imóvel, o imóvel pertence aos dois, é um tipo de propriedade conjugal. Então ela pertence totalmente aos dois. Se um morrer, a propriedade vai para o outro, para o cônjuge sobrevivente. Esse é um tipo de propriedade, mas tem outros, então eu explico a diferença, esse tipo de coisa. E eu pensei, e quando me ofereceram esse emprego, eu falei, perfeito, porque vai ser um emprego que vai lidar com uma coisa que eu conheço bem, que é o direito, e outra coisa que é o que eu gosto, que é com redes sociais, que é a parte mais criativa. Eu falei, esse trabalho é perfeito para mim. Mas, gente, foi horrível. Não é que era ruim o ambiente de trabalho, nada. Mas o horrível era assim, você ter esse horário. Você trabalha de tal a tal hora. Aí você vai lá e fica naquela parte, assim, burocrática. E isso que me matou mesmo, porque... E eu percebi, gente, eu terminava tudo. Geralmente, em 4 horas, eu terminava tudo que eu tinha para aquele dia. Por vezes eu falava, teve um dia que eu até falei pro chefe, eu terminei tudo, eu terminei o mês inteiro, né? A gente tava em dezembro ou novembro, eu falei, eu terminei o conteúdo de dezembro inteiro, tá pronto, só falta você postar, você revisar e postar, né? Isso foi uma das frustrações que eu tive aquele trabalho, que ele não postou nada do que eu fiz, né? Por isso também que eu saí. Falei, ele não deve estar gostando do que eu estou produzindo, porque ele não tinha tempo para revisar e postar as coisas que eu produzia. Daí eu falei, então tá, não sou necessário aqui, eu vou embora. Mas essa era uma das minhas frustrações, que ele queria que eu estivesse lá. Eu poderia, não precisava nem ir pro escritório, eu poderia produzir tudo em casa. Né? Por que a gente não pode... Para algumas profissões, isso não vale para todas, obviamente, né? Para as profissões mais corporativas de escritório. Claro que você, enfermeiro, médico, farmacêuta, especialmente da área da saúde, essas coisas são totalmente diferentes. Se você é secretária, por exemplo, claro, é diferente. Mas tem tantas profissões que podem ser flexibilizadas. Gente, imagina o problema que é o trânsito. Pega em cidade grande, trânsito. O trânsito aqui em Orlando é horrível por volta às 8 horas e às 5 horas da tarde. Porque é o horário que as pessoas estão indo para o trabalho e é o horário que as pessoas estão voltando do trabalho. Por que a gente não pode ter, ao invés de ter esse tipo rígido de trabalho, ter, por exemplo, formas mais de produção? Você tem que produzir isso dentro desse prazo. Porque, por exemplo, eu trabalho muito melhor em tendo eu tenho picos de atenção. Então, por vezes, eu trabalho assim muito bem por 1 hora, 2, acabou. Esgotei, fico o dia inteiro sem produzir nada. Depois, à noite, acordei, produzo por 1 hora, 2. É o que eu teria feito em 8 horas. Muitas vezes é isso, né? E voltando àquela pesquisa, as pessoas na Inglaterra se constatou que elas em média são produtivas por apenas 3 horas por dia. Então esse é algo que a gente tem que pensar, repensar esse modelo que a gente tem de 8 horas de trabalho, né, na esfera corporativa, não é para tudo, obviamente. Porque isso vem ainda da época do Henry Ford. Isso é uma das coisas que mais me matou, assim, que me fez, de certa forma, odiar mesmo a profissão do advogado mesmo. Como eu disse, é uma profissão bonita, que é tradicional, que tem muito respeito. Mas não é pra mim, sabe? Eu não consigo viver dentro dessa rigidez. Eu sou uma pessoa muito criativa, muito espontânea, eu gosto de fazer coisas na hora. Na hora, quando vem a inspiração, quando vem a espontaneidade. Então pode ser qualquer hora. É claro que eu tenho tentado me organizar, mas é por outra questão. Para eu poder ter tempo de descanso, é preciso separar o trabalho do tempo de lazer. Mas enfim, tá? E para continuar esse assunto, né? Por que eu não quis também continuar? Porque primeiro, eu nunca escolhi direito porque eu me senti vocacionado ao direito. Na minha família, o que eu aprendi foi o seguinte, o que os meus pais me ensinaram era: olha, trabalho é para você ganhar dinheiro, não é para você gostar. Gostar, você vai aprender a gostar de tanto você fazer, aquilo é o que você vai gostar. Né? O meu pai me disse isso, que trabalho você vai aprender a gostar. E minha mãe e meu padrasto, do outro lado, né, da família, eles falaram: olha,
você tem que fazer isso para você ganhar dinheiro, né? Porque na época do ensino médio, quando eu estava pesquisando profissões, eu queria ser psicólogo. E minha mãe não queria que eu fosse psicólogo. Por quê? Porque ela se formou em psicologia e ela achava que o mercado de trabalho era difícil. É difícil você ganhar dinheiro, talvez. Mais difícil do que sendo advogado. E como advogado, ou se eu fosse dentista também como ela, eu poderia utilizar do que eles têm, né? Meu pai tem um escritório já há muitos anos, então eu poderia trabalhar com ele. Né? Essa foi talvez o que ele tinha em mente. A minha mãe tem uma clínica, eu poderia trabalhar com ela. Só que assim, eu tinha essa mentalidade. Então eu falei, poxa, então a vida adulta é isso, e fazer o quê? Né? Vou trabalhar. E quando veio a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, eu pensei, vou pegar essa oportunidade. Meu pai ofereceu pagar todo o curso, as minhas despesas aqui nos Estados Unidos. Eu falei, poxa, eu vou aproveitar, né? Porque importante é crescer financeiramente. Então aqui eu vou ter muito mais chance de crescer financeiramente. Só que aconteceu, eu cheguei aqui, o curso de Direito, ele toma a sua vida, o curso de Direito americano em especial, ele toma a sua vida, ele é muito difícil. Então você vê que não vale a pena, se é pelo dinheiro, não vale a pena. Porque é muito caro, é um curso muito caro, ele exige muito de você e ele não te dá um retorno, ele não te dá esse retorno muito bom. Você vai ganhar, assim, o advogado, a média salarial, depende de cada estado, cidade, enfim, mas você tem uma média salarial aí de, eu vou dizer uns 7 mil, a média. $7.000. Você pode achar muito, porque você vai converter, mas não é muito, porque aqui a gente paga em dólar. Aqui é aluguel, um aluguel de um apartamento de 2 quartos aqui em Orlando. Você vai ter aí, vai variar entre $1.500 a $2.000. Se for um quarto, vai ser $1.300 a $1.500, $1.600. E você tem seguro disso, seguro daquilo, enfim. Isso é a média, então significa a média. Significa que tem gente que ganha bem menos e tem gente que ganha muito mais, que são os grandes escritórios corporativos, de gente que trabalha 70 horas por semana. Eu não quero trabalhar 70 horas por semana, isso não, sabe, eu não vim fazer direito para isso. E eu fui vendo que esse mundo do direito é desse tipo, especialmente aqui nos Estados Unidos, é muito mais competitivo do que no Brasil. Eles trabalham muito mais horas, não muito mais, mas eles trabalham bem mais horas do que no Brasil. E além disso, eu fui percebendo que tinha colegas que eram apaixonados pelo direito. Enquanto eu ia para as aulas, eu ia como uma obrigação, eu tinha aquilo ali como uma obrigação, como um trabalho, como algo pesado. Tinha gente que adorava. Eu tinha essa amiga, não foi minha amiga, uma colega de classe. Ela parecia aquela Ellen Woods do Legalmente Loira. No jeito de falar, jeito de se vestir, ela era toda patricinha, gente, mas ela era apaixonada pelo curso, ela era apaixonada pelas matérias, e até a voz dela era interessante, ela falava assim, com um tom super doce, super animado, e foi até engraçado. Teve um dia que ela estava lendo um caso, ela estava explicando um caso de direito criminal na sala, o professor pediu, e ela estava falando com esse tom feliz, mas era um caso horrível de homicídio, e o professor falou, como é que você consegue falar sobre homicídio com esse tom tão doce? Daí ela falou, desculpa professor, mas essa é a minha voz. Foi tão engraçado. Mas o que eu fui percebendo, gente, tinha muita gente apaixonada, e as pessoas falavam, olha, eu consegui estágio em tal lugar, e eu sou apaixonado por esse tipo de advocacia, eu sou apaixonado por isso, por essa área do direito. Eu falei, eu não sou apaixonado por nenhuma área do direito. Eu gosto, claro, do conhecimento, eu gosto de falar do que eu aprendi para vocês, né, na área das redes sociais. Isso é aqui que eu brilho, é aqui que eu gosto mesmo, assim, de ensinar, talvez, de fazer vídeos, de sair por aí, gravar lugares, de tirar fotos, de ser artístico, de produzir música. Eu gosto dessa parte, essa parte que me faz brilhar. E aqui nos Estados Unidos a mentalidade é bem diferente da do Brasil. No Brasil se pensa muito em profissão para ganhar dinheiro. É claro que isso tem mudado também, mas aqui é muito mais, você faz profissão porque você se sente chamado para aquela profissão, você se sente vocacionado para fazer aquilo. E eu fui percebendo, eu falei, poxa, não é para mim, o direito não é para mim. Mas eu pensei, não, vou continuar, mas aí eu estudando, eu não tinha motivação para estudar. Você pensa aí, quem é concurseiro, vocês sabem, você tem que estudar muito para passar num concurso no Brasil.
Para passar no exame da ordem também, você tem aqui nos Estados Unidos, não no Brasil. No Brasil é mais tranquilo. Mas aqui é muito, você tem que estudar assim 8, 9 horas por dia. É claro, são apenas 2 meses, né? Um concurseiro estuda por anos, mas aqui eu não tinha mais vontade, eu não tinha assim, motivação eu já não tinha, óbvio. Mas eu não tinha nem resistência para continuar estudando mais. Então, porque não tinha nenhum um prêmio que fosse interessante. E aí na segunda vez que eu estudei para o exame da ordem, eu fiz a primeira. A segunda vez eu já quase não estudei. Eu fiz mais assim, quase que por obrigação, só para falar que eu fiz, tentei de novo. Mas a minha mente já não estava ali. É porque eu comecei a ganhar mais dinheiro com as redes sociais do que eu poderia projetar começando uma carreira, né? Como advogado, né? Que, sei lá, eu acho que ganharia uns $20 por hora. Aquele outro emprego que eu tava, eu fazia $15 por hora ali como gerente das redes sociais, mas é um trabalho assim que era muito quadrado. E aí eu falei, eu não tô precisando de dinheiro agora, eu vou continuar a investir em mim mesmo. E é claro, são riscos que a gente toma, né? São riscos, é muito mais fácil. Muito mais seguro, aparentemente, você ficar numa profissão que a gente chama aqui de 9 a 5, 9 to 5 job. Que é essa profissão regular, né? Uma profissão de assalariado, que você sabe, você ganha pouco, mas você tem suas férias lá, você tem alguns benefícios, aqui geralmente eles te dão seguro de saúde, você tem isso, tem aquilo, e você vai viver naquela estabilidade, ganhando pouco, mas ganhando estavelmente. Enquanto que você se arriscar e botar a cara a tapa e fazer aquilo que você tem vontade de fazer é mais arriscado. Mas aqui, assim, depois que você vem para os Estados Unidos, você vê a vida, o mundo aqui é diferente, sabe? Eu sei que no Brasil é muito mais difícil falar disso, mas aqui o mundo é diferente. Aqui as oportunidades estão, assim, para todo lado. E não sei se vocês estão sabendo, mas aqui o índice de desempregados subiu num certo período agora, não sei como tá agora, esse mês, mas subiu muito porque as pessoas não queriam voltar para os seus empregos. Elas ficaram tanto tempo no auxílio do governo que elas não queriam voltar para esses empregos que pagavam, digamos assim, 12 horas, 10 horas por hora, que é um salário pequeno, gente. Isso é antes dos impostos. Depois que tira os impostos, você sobra como pouca coisa. Então, quanto que eu fazia lá, naquele outro lugar que eu estava? Depois que tirava os impostos, eu fazia em torno de uns $2.000 por mês. Claro, gente, se você converter para reais, nossa, é muito dinheiro, mas eu moro aqui. Como eu disse, só o aluguel já acaba quase tudo. Aí você tem que pagar seguro de saúde, seguro do carro, imposto do carro. Se você quiser sair um dia. Isso que eu nem bebo, né, gente? Se eu beber, você sabe que bebida é cara. Se que eu nem bebo, eu não vou em festa. Se eu fosse em festa, bebesse, aí não é ter dinheiro nenhum. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é por isso que eu deixei de lado, porque a minha motivação principal no direito era, não, vai ser pela facilidade, primeiro pela facilidade e porque eu tenho uma boa projeção de ganhar dinheiro através do direito, né? Mas eu vi que não é fácil, é muito difícil, né? E o retorno demora muitos anos e enfim, né? Às vezes para você ganhar uma causa demora vários anos, você pode ganhar um dinheirão, mas eu sou mais assim imediatista, infelizmente. Mas se for para investir então em algo que vai demorar muito, eu prefiro investir em algo que eu gosto de fazer, porque daí eu aproveito, eu me distraio no caminho fazendo aquilo que eu gosto. E essa parte é assustadora, porque é difícil você saber o que gosta, porque tem tantas opções. E uma coisa é você imaginar, pensar sobre uma profissão. Você pensa sobre ela, eu acho que eu vou gostar, mas será que você vai gostar mesmo? Aí você começa a fazer, não gostei. E é preciso experimentar. E eu tomei eu resolvi arriscar. E, bom, até agora eu tô indo bem, mas assim, tive vários problemas no caminho. E eu tenho assim visto várias coisas que eu posso
ganhar dinheiro, e acho que essa é a forma ideal de se viver, né? De você ter vários investimentos. Não é bom você viver apenas de uma profissão e é isso. O que eu posso fazer agora, por causa do meu visto, como estudante, eu não posso fazer muita coisa. Quase nada, na verdade. Então eu estou investindo, por exemplo, na Bolsa de Valores americana, né? Já ganhei um dinheiro lá que tá lá e eu estou reinvestindo. Então se eu precisar algum dia, tá lá, né? E tem outras coisas que eu tenho em mente, mas estamos aí. E é por isso, né? Essa foi a longa resposta. Por isso que eu deixei de viver na área jurídica. É óbvio que não foi em vão, pelo menos para mim não foi em vão. Eu aprendi muito, mudei muito a minha forma de pensar, de ver o mundo. Tem vários dos conteúdos que ainda utilizo, né? E ainda ganhei da escola esse gavel. Eu não sei como esse martelinho, né? Eu ia falar como que chama em português, né? Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima.